Então, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Estamos aqui na aula de plástica com a ilustre presença da arquiteta, designer e urbanista Lívia Polon, que aceitou o nosso convite para falar hoje conosco, dar um novo ritmo para o nosso curso de plástica, no curso de design de interiores, em que a gente agora vai pensar todas as teorias da cor que a gente vem trabalhando de várias formas para uma aplicação em um ambiente de interiores, né, em projetos de arquitetura e design. E a Lívia é uma excelente colorista, eu admiro muito os trabalhos dela, os projetos dela, e ela tem uma capacidade de síntese desses projetos nas plataformas de portfólio, desculpa, gente, de rede social que ela tem, que eu acho muito didático. É uma aula, o Instagram da Lívia são várias aulas de design de interiores, gente. Então, agradecendo a presença dela, vou passar a fala para ela. E aí, Lívia, você fica à vontade. Muito obrigada, amigo querido, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui, gente. Muito emocionada, não esperava, assim. Eu tenho só 25 anos, faz 2 anos que eu tenho estúdio, formei em 2019. E desde então tem sido uma grande descoberta profissional, assim, tem dado muito certo. E eu fiz questão de fazer uma coisa muito com a minha cara, desde o início, assim, que fosse muito para cima, muito colorida, muito brasileira, porque eu acho que são algumas características que faltam muito em alguns escritórios e alguns trabalhos. A gente vê muito essa coisa preta e branca, uma coisa muito padronizada, pouca ousadia, né, nesse sentido. Então foi uma coisa que eu sempre quis trazer, assim, desde o início eu cheguei com isso muito forte, muito estruturado, como uma estratégia mesmo para ser um diferencial. E aí eu vou começar uma apresentaçãozinha aqui, Rapidex. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam. Tá dando para ver aí? Tudo certo? Ainda não, amigas. Só esperar um pouquinho que deve estar. Tá. Aqui eu já estou na tela da apresentação. Não, então não Não estou apareceu. conseguindo ver, não, também Você não. colocou para compartilhar a tela inteira? Coloquei tela inteira. Peraí. Ah, faltou um último passo. Pronto, agora vai. Estão vendo? Agora sim. Agora deu. Joia. Bom, eu trouxe esse título assim até como uma provocação mesmo, né? Que eu falo as cores como partido criativo e estilístico, que é justamente isso que eu disse agora há pouco, assim, de como as cores podem ser um jeito de trabalhar, assim, principalmente por elas serem uma alternativa muito acessível, assim, e muito transformadora de ambientes, né? Elas têm esse aspecto que é muito importante. Então, isso sempre esteve presente no meu trabalho, assim, e tem estado mais claro ainda com o passar do tempo, né? E aí eu trouxe esse trecho aqui do livro da Luciana Marta Silveira, que chama Introdução à Teoria da Cor, onde ela fala que é muito importante a gente saber embasar a nossa utilização das cores muito além dessa coisa da intuição. Porque eu acho que muitas vezes vários profissionais não sabem nem explicar por que eles estão aplicando determinada cor em determinado ambiente, né? Fica muito essa coisa só da beleza, só da estética. E eu acho que a gente não pode cair nesse equívoco. Eu acho que a gente tem que se estruturar e estudar a teoria da cor, sentar a bunda mesmo, estudar a percepção da cor, principalmente, né? Saber que a cor tem essa dimensão social, tem essa estruturação que é cultural. E quando eu li aquele livro, A Psicologia das Cores, eu lembro que eu me incomodei muito porque eu achava a visão da autora muito europeia, né? Se eu não me engano, ela é inglesa, a autora desse livro. E aí ela trazia alguns conceitos que para a nossa cultura não tinham muito a ver, assim, e aí eu ficava, não, gente, nada a ver isso aqui na realidade do Brasil. Acho que a gente tem outras construções simbólicas das cores em determinados campos, né? Então, acho que é importante a gente saber aonde a gente está, né? Para qual público que a gente vai trabalhar, porque tudo isso tem que ser levado em conta. Não, a gente não pode jogar uma cor simplesmente porque ficou legal ou porque a gente achou bonito. A gente tem que estruturar, teoricamente, todo esse conhecimento para, então, aplicar essa cor de um jeito eficaz, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático.
a minha psicanalista, o consultório dela tem a parede toda amarela. Então, quando eu sento para fazer análise, eu olho para ela, ela fica dourada, tipo assim, uma coisa pulsante. E eu quase não consigo concentrar, às vezes. Eu vou falar com ela isso um dia, porque assim, o amarelo é uma cor muito estimulante, né? Como vocês já estudaram aí, certamente. Então, eu olho para ela, a sensação é que ela está, assim, com glitter. Então, isso me dá uma aflição. Eu acho que foi uma aplicação muito equivocada, assim, dado o uso do espaço, né? Um consultório de psicanálise. Então, enfim, dentre outros usos, né, que eu acho que a gente não pode perder de vista essas características psicológicas mesmo, as sensações que as cores evocam. E isso é uma coisa que aparece muito no meu trabalho também, quando eu vou passar para os meus clientes, assim, por que eu escolhi as cores que eu escolhi. Então, primeiro eu trago aqui essa foto, que é de um dos espaços que eu já trabalhei, e aí eu trago a pergunta, cores para quê? E esse é como o espaço era, né, antigamente, antes de eu trazer a proposta. Então, a gente vê esse tom de verde super claro, assim, muito frio, enfim, essa coisa, essas cadeiras, enfim, um ambiente muito impessoal, eu diria, né? Com muito pouco calor, muito pouco conforto, assim, para o uso que ele tem, que é uma sala de jantar. Então, na minha proposta, eu trago essa cor alaranjada, super forte, tanto no forro quanto nas paredes laterais, trazendo a demarcação desse espaço aí, né, dessa copa. E eu, inclusive, abaixei o pé direito bastante, porque esse pé direito aí tinha uns 3 metros. Falei, gente, muito alto para um lugar, né, que deveria ser aconchegante, um lugar de encontro da família. E aí eu abaixo esse pé direito, coloco uma iluminação indireta, trago esse laranjão, que é uma tinta da Souvenir que chama tijolo, e coloco os quadros, enfim, para trazer mais descontração para esse espaço, né, para realmente transformá-lo, que é uma do poder que as cores têm, que a gente não pode esquecer. E aí, mostrando um pouco mais desse projeto, olha como eu apresento normalmente as cores, a escolha das cores para os meus clientes, né? Trago o nome da tinta, então a gente tem esse tom de azul mais claro, e aí eu falo sobre quais sensações que essa cor evoca, né? E aí vai ter repouso, consciência, bem-estar. Aí a cor tijolo, né? Espontaneidade, afeto, confiança, aconchego, que tem tudo a ver para um lugar de reunião da família, lugar das refeições. Essa tinta cinza, que chama boda de prata, eu falo sobre amplitude, equilíbrio, neutralidade. E esse tom de azul aqui no detalhe atrás do móvel, sofisticação, segurança e força, né? Então, eu sempre trago uma estrutura teórica também para minha paleta, para o cliente perceber que eu não estou fazendo uma escolha aleatória, assim, que tudo tem um embasamento, tem um significado, tem um porquê de eu ter feito aquela escolha, né? Então, é importante, às vezes, apresentar isso para eles também, enquanto um produto, né? Mostrar que a gente trabalha também fazendo essas pesquisas, também estruturando essas escolhas, né? Que nada é ao acaso. E aqui eu trago para além das paredes algumas fotos da minha casa. Essa foto aqui, da primeira da esquerda, é da Copa, até o Thales colocou uma foto para o flyer. Aí eu usei uma cor de rosa no teto e também no vão da janela aqui, junto com esse verde escuro, né, trazendo uma combinação complementar. Minha sala é um esquema bem monocromático em azul, então a gente tem 3 tons de azul, inclusive pintando aqui esse vãozinho desse arco que tem lá em casa, que eu achei que foi um jeito de destacar e trazer mais movimento também. E aqui dá para ver, inclusive, a transição para o corredor. O corredor pintei todo de laranja, ele é todo laranja, assim, até o teto. E aqui no meu escritório eu fiz esse esquema com amarelo, roxo e esse tom de bege. Então, eu faço esse detalhe aqui no teto, que desce, justamente para demarcar essa parte aqui onde eu trabalho, onde eu fico a maior parte do tempo. E o amarelo também para trazer essa cor do dinamismo, assim, ele tem muito lugar nos espaços de trabalho. Então, eu escolhi especificamente por isso, assim, e para valorizar a iluminação desse espaço também. Então, são alguns ambientes lá de casa que eu adoro, acho muito, muito legais, assim. E aqui eu entro com 2 projetos, cores na marcenaria também, que eu gosto muito de usar. Aqui esse móvel eu usei uma cor no fundo e outra cor para as estruturas. Eu vou mostrar mais desse projeto aqui depois. E aqui eu fiz esse pegboard no tom de azul, que foi o mesmo tom de azul que a gente usou nas paredes desse quarto. E esse pegboard, ele esconde a lateral do guarda-roupa. Então, a pessoa que está entrando no quarto, ela não vê a lateral do guarda-roupa, ela vê esse painel, assim, onde as meninas penduram várias coisas e tal, e ele é super dinâmico. Aí aqui, eu trouxe a cor nas esquadrias. Lívia, Oi.
Antes de você avançar, as meninas estão tecendo elogios aqui para os seus projetos, e eu queria te perguntar, você trabalha com uma equipe de pintores específica, você mesmo faz essa prática da pintura, e o mobiliário, como é que é essa pintura? Porque é laca, o que você gosta de usar? É fórmica? Boa pergunta, boa pergunta. Olha só, não tem uma equipe minha ainda, mas isso é um plano. Eu recomendo fornecedores. Eu costumo recomendar muito o pessoal que trabalhou na minha casa, que foi assim, lá em casa foi o próprio ateliê, assim, de teste, sabe? Então foi muito legal que cada espaço tem uma paleta, tem um recorte geométrico, e os meninos souberam lidar com isso muito bem. Mas eu não indico, eu passo as coordenadas todas, tiro dúvidas, etc. Se a pessoa quiser contratar o pintor dela, eu fico à disposição também, mas não é uma equipe minha. Sobre a pintura de móveis, eu recomendo usar tinta esmalte, que é uma tinta apropriada para metal e para madeira. Então, ela costuma ser um pouco mais difícil de aplicar, né? Precisa ter um pouco mais de paciência. Mas o acabamento fica muito legal. A laca é uma opção também, porém é caríssima, né? A gente tem uma gama de cores enorme e tal, que sempre é bem-vinda, o acabamento fica impecável, mas como o meu público é um outro público, eu normalmente recomendo a pintura em esmalte, que é uma pintura que a gente pode usar a mesma cor da parede, mas num outro tipo de tinta, né? Que dá super certo também, só que o acabamento não fica aquela coisa impecável, igual a da laca. Mas acho que é uma super dica essa que você trouxe para a gente aí. Sim. Inclusive, por exemplo, aqui nessa imagem, esse móvel o cliente já tinha, e esse aparador aqui também. Aí eu sugeri de pintar na tinta azul, e aqui eu sugeri da gente pintar só as gavetas no mesmo rosa que eu estou aplicando aqui, ó. E aí seria o rosa no esmalte, né? E nos marcos e alisares também das portas, sempre o esmalte, nunca tinta de parede. Porque senão ela começa a descascar com o tempo, não funciona. Percebam, pessoal, que, Lívia, só te interrompendo, Claro. a aplicação da regra da correspondência, que a gente trabalhou muito nesse semestre, no início, né? O rosa em comunicação com as gavetas, com aquele detalhe arredondado em cima, e na outra porta, né? E por aí vai. Isso mesmo. Posso passar? Pode sim, querido. Aí aqui eu trouxe só uma dica que é muito importante também, que é a cor e sensação de amplitude, né? Lembrar sempre que as cores frias e claras tendem a dar sensação de distância, tendem a ampliar os espaços. Então, quando você tem um espaço menor, que o cliente já está incomodado com aquilo ali, que ele tem medo de carregar, isso é importante de sentir também no briefing, assim, o quanto que seu cliente está disposto a usar ou não. E aí, nesses casos, é importante apostar em cores mais claras, cores mais frias, para você não abafar tanto, não diminuir os espaços, né? E as cores mais quentes e escuras, por outro lado, tendem a aproximar. Então, assim, a sensação é a contrária. Você vai sentir que você está num ambiente menor, você vai sentir que as coisas estão mais próximas. Uma dica que eu sempre dou também é de cores muito quentes, assim, que são muito impactantes, laranja, amarelo, vermelho, a gente usar e abusar delas nos detalhes, assim, porque elas trazem um destaque tamanho, assim, para qualquer coisa. Então, tá com medo de colocar ela numa escala grande? Reduz a escala, use em móveis, use em detalhes, tubulação elétrica, enfim, coisas menores, né? Para não errar nessa questão aí da sensação. Então, lembrar sempre da regra. Cores frias e claras tendem a ampliar. Cores quentes e escuras tendem a aproximar, diminuir. Então, coloquei esse gráficozinho aí. Trazendo um pouco agora de um projeto meu, esse espaço era um lugar de cabelos e sobrancelhas, assim, especificamente. Não tinha coisa de unha, nem nada. E aí, a minha cliente queria muito usar o rosa claro, assim. Ela falou, como meu público é feminino, não sei o quê. E aí, todas as referências dela tinham o rosa claro com azul. Só que eu não acho, assim, que ficava uma coisa sofisticada, sabe? Eu ficava um pouco incomodada. Eu achava que tendia a infantilizar um pouco. Aí eu trouxe a combinação complementar do rosa claro com o verde claro, assim, que eu acho que trouxe outro ar de sofisticação, assim, para o espaço dela. E aí também trouxe uma dupla de análogas aqui, dessa semente de cacau, com o palmier, que é um tom de amarelo claro, para a varandinha aqui externa que ela tem lá no salão. Então, sempre colocando também, ó, o rosa claro evocando a calma, o afeto, o aconchego, o verde claro evocando alegria, frescor, harmonia, e aqui eu aplico ele no teto também,
nessa sala aqui da sobrancelha, porque eu pensei também, pô, a cliente vai deitar na maca e vai olhar para o teto. Eu quero que esse teto tenha algum atrativo, quero que ele tenha alguma cor interessante. E a semente de cacau aqui em cima dessa prateleira e em alguns detalhes dentro do salão também, nessa poltrona, aqui no balcão. Então, sempre fazendo esse jogo entre as cores para não ficar aquela coisa chapadona, tipo assim, pinta as 4 paredes, ou vai fazer meia parede, pinta as 4 meia paredes, sabe? Eu acho que isso tende a ficar muito monótono. É legal a gente fazer combinações assim e ir testando mesmo esses jogos de cores mesmo ao longo dos elementos do projeto, né? Também a gente não precisa ficar preso às paredes só. Aqui... Nossa, muito lindo. Desculpe te interromper, mas muito lindo. São cores, assim, são coloridos, mas são cores suaves, né? Não são aquelas chamativas. Nossa, muito bonito esse espaço. Obrigada, que bom que você gostou. É verdade. Eu achei legal a Mariana falar disso, porque eu gostei também. E, assim, são cores, assim, bem variadas, mas que elas não chocam, né? E aí a gente pode falar assim, sim, porque os tons estão mais baixos. Sim, porque são tons mais pastéis. Sim, porque elas têm um elemento em comum, que é o branco. O branco, né, assim, é um laranja misturado com branco, sim, aí você tem o semente de cacau, que é essa, né, é um laranja misturado com branco, sei lá, e mais o amarelo e tudo, você tem o palmier, né? Então o branco está sempre presente nessas cores, abaixando um pouco o tom. E aí não fica uma briga, né? Elas têm uma comunicação, né, que é feita pelo branco, pelo tom pastel, e fica um ambiente colorido e super agradável. Sim, sim. Verdade. E aqui eu até esqueci de falar que eu criei um papel de parede com um padrão gráfico para ela. Então eu trouxe as mesmas cores da tinta nesse papel de parede aqui, ó, atrás desse espelho. Eu coloquei o fundo verde com o desenho rosa. E aqui ao lado do balcão botei o desenho com fundo rosa e ele no verde, assim, para fazer um outro jogo também, dar uma quebrada com as mesmas cores da paleta. Então é legal ver os desdobramentos que essa paleta pode ter, né? Para além das paredes também, em padrões gráficos, em outras criações que a gente pode fazer, estampas. Então, Olivia, eu costumo fazer isso bastante também. Oi. E deixa eu só falar mais uma coisa que eu achei incrível que você falou sobre a pessoa olhar para o teto, assim. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar no nosso último trabalho, assim. É a presença do corpo, né, no projeto. E aí você teve a sensibilidade de perceber que o corpo vai deitar e vai olhar para o teto. Isso é muito especial, né? E aí você está trazendo uma cor para complementar essa experiência inteira do corpo em todas as ações que ele for fazer ali naquele ambiente. Né? A gente não pode perder nunca como que esse corpo vai usar esse espaço, né? Que posição que ele vai estar. Acho que isso nunca pode ser. A gente nunca pode esquecer disso, não, porque é muito importante mesmo. Posso passar? Pode sim, querida. Pode. Eu só queria perguntar, essas imagens são fotografias do espaço ou são renders? Não, são renders. Ah, muito bonito. Obrigada. Aí aqui eu trouxe um outro tipo de espaço, que é um escritório de advocacia, só que ele está localizado lá no Mercado Novo. Então, assim, a proposta que a minha cliente queria já era uma proposta mais descontraída, né? Pela própria localização do escritório dela. Mas a gente não podia perder de vista que, de qualquer forma, é um escritório que precisa ter uma certa sobriedade, eu não poderia sair aqui usando nas paredes. Então, o partido aqui foi deixar as paredes brancas, mantendo essa textura do tijolinho que já existe lá, mas trazendo uma combinação de análogas. E aqui no teto eu jogo esse tom aqui rosado, que é o da argila vermelha, num contraste análogo com as tubulações elétricas todas pintadas em vermelho. Inclusive, essa porta aqui com a esquadria metálica, a gente fez ela no vermelho também. E aqui aquele móvel que eu falei para vocês lá atrás, que eu pintei ele nesse tom de laranja e o fundo no tom de argila vermelha. E esse pé da mesa também no argila vermelha. Então, assim, trazendo esse outro jogo de cores que tem seu lugar no espaço, né, que se afirmam ali, mas sabendo da sua escala, né, não sendo uma coisa exagerada, para não ficar, meu Deus, isso aqui é um escritório ou é uma loja de roupa? Isso aqui é um escritório, para ninguém ter essa dúvida, sabe? O ambiente ele tinha que ser sóbrio, mas a gente queria trazer algumas cores, e eu escolhi cores quentes também, de propósito, para deixar o espaço mais aconchegante.
e não perder de vista essa coisa do conforto, enfim, do acolhimento, que só as cores quentes trazem, viu, gente? Isso é importante entender, assim. O azul, ele é considerado, na psicologia das cores, como uma cor mais fria que o branco, porque a sensação que o azul traz é de frio, assim, literalmente. Então, o azul, se você quer um ambiente aconchegante, mas quer usar o azul, saiba usar os contrastes, assim. Usa uma complementar para dar uma quebrada, evita ficar uma coisa muito só azul, porque ele tende a fazer isso. No entanto, nesse slide aqui eu trouxe ambientes monocromáticos, o quê? No azul. Essa minha cliente, ela era muito fascinada com azul, assim, ela queria, porque queria azul em todos os lugares. E aí eu trouxe esses dois ambientes aqui com bastante azul. Esse ambiente aqui, ela queria fazer como se fosse era uma sala de TV, mas ela queria colocar um altar de Iemanjá. Enfim, então eu já trabalhei tudo dentro dessa temática do mar, assim, e aí coloquei esses dois tons de azul, um no piso, inclusive, porque lá na casa dela não tem peças assentadas, é só o cimento pintado. E aí eu trouxe essa pintura aqui no piso também e subi com ela um pouco, fazendo como se fosse um rodapé gigantesco. E esse tom mais claro nas paredes, assim, ficou bem uma coisa bem monocromática. E aqui eu não tive medo de usar o azul como uma cor fria, porque essa casa era absurdamente quente, assim, então eu não fiquei com esse medo, assim, eu falei, ele vai ajudar, inclusive, a dar uma refrescada mesmo, porque ele tem esse papel. E aqui no closet eu fiz o azul, porém até certa altura, né, como se fosse uma altura de marco de porta, coloquei ele demarcando também essa área do closet, então foi uma pintura que setorizou o uso desses ambientes aqui, num estilo monocromático, tá? Ups. Bom, é isso mesmo. Aí agora eu entro um pouco nos meus projetos comerciais, que são projetos que eu adoro fazer, eu gosto até um pouco mais do que residencial, porque eu acho que a gente tem mais abertura, tem mais liberdade, então a gente tem outros aspectos aí para lidar também, você tem que chamar a atenção do cliente, do seu cliente. Então, é bem legal trabalhar nesse tipo de escopo, eu gosto muito. Então, aqui eu trouxe do logotipo ao espaço projetado. Quando o cliente já tem uma identidade visual, quando ele já tem um logotipo, e aí dentro desse logotipo eu trabalho o espaço dele. E isso é uma coisa que eu acho fundamental, assim, que a identidade da marca tem que ter a ver com a identidade física do espaço, né? Tá tudo integrado, não tem como a gente escapar e perder de vista um do outro. Então, por exemplo, aqui a gente tinha essa marca, né, que é uma ótica Vista-se, uma franquia que eu faço as lojas. E aí, dentro dessas cores, eu trouxe as tintas que seriam análogas a esses tons, né, que mais se aproximam desses tons. Então, surge esse verde maravilhoso aqui da Souvenir, que chama manguezal, e esse tom alaranjado aqui, que chama fascínio. Então, dentro da paleta existente, eu trabalhei o espaço. Mas isso não me limita de forma alguma, porque é aquilo que eu falei. A gente pode desmembrar essas cores, pode criar padrões gráficos, pode colocar nos móveis, enfim, usar elas de jeitos não óbvios, né? Então, aqui a gente tem as imagens desse projeto. Esse fundo aqui, eu criei esse padrão gráfico usando os elementos da marca. Então, assim, você vê que aqui é como se fosse o S do Vista-se. Essas beiras aqui são desenho da própria tipografia, né? Que eu fui fazendo esse jogo para trazer um movimento. E aí eu integrei com uma marcenaria aqui também, que eles queriam um espaço de estar. Então, aí, aqui a gente tem um frigobar, um sofá, um espelho, um ring light que o cliente pode ir lá tirar uma foto. Então, esse espaço é como se fosse um espaço de estar dentro de um ambiente comercial. Então, são linguagens ali que a gente tem que encaixar no mesmo ambiente, né? Então, aqui a gente tem o laranja e o manguezal, aqui, o fascínio e o manguezal nas paredes, integrado com esse madeirado dos painéis, onde a gente tem os expositores de óculos, né? E o balcão eles já tinham, aí foi uma terceira cor que apareceu, porque eles já tinham esses móveis, então eu tive que usar. E aí acabou que virou perfeitamente uma cor análoga àquele verde escuro, que a gente conseguiu manipular dentro desse projeto. Então, no final, ficou um conjunto muito harmônico, assim, de elementos aqui dentro das lojas. E toda loja a gente faz um projeto diferente, é óbvio, porque tem que adaptar, mas com esses mesmos elementos. Tem plotagem no fundo, com esse padrão, tem plotagem na porta, normalmente é uma porta de acesso para um escritório ou um estoque, aí tem um símbolo como se fosse de exame de vista, assim, nas cores deles, tem o mesmo modelo de sofá, mesmo modelo de frigobar,
Então, isso se repete em todas as óticas, virou como se fosse uma identidade deles para além da marca, do logotipo, né? Aqui eu venho com esse exemplo que é da Animalitos, que é uma marca de clínica veterinária e pet shop lá em Contagem. E aqui ela também já tinha identidade visual, então ela me apresentou a logo com a paleta de cores. E aí, mesma coisa, fui atrás das tintas que mais se aproximavam a essas cores, porque é muito importante que o espaço faça sentido com a marca do seu cliente. Então, uma coisa reforça a outra, assim, uma coisa traz força para a outra mesmo, e fica gravada na memória de quem entra, de quem tem uma experiência ali naquele espaço, né? Então, aqui veio esse calêndula, água marinha, areia do sertão, análogos a esses 3 tons aqui da identidade da marca da minha cliente. Então, aqui é a entrada da clínica dela, né? A gente tem essa recepção, aí aqui tem um balcão pintado na mesma cor dessa parede aqui, né? Que é essa tinta água marinha. Então, a gente tem o elemento no teto também, o amarelo vindo no teto, trazendo uma amplitude aqui, vindo até o final desse corredor. A gente fez essa espécie de caixote aqui todo no calêndula, e a marcenaria também. Então, estou sempre usando, tinta na parede, uso na marcenaria. Estou sempre fazendo esse jogo, assim, e multiplicando os potenciais de uso das cores, né? Então, ficou um lugar bem legal também. E eu também manipulei a marca dela, de novo, sempre faço isso. Coloquei nas portas essa patinha, que faz parte da logo, com o nome do que aquele espaço é. Então, aqui era o consultório, eu coloquei consulta. Aqui era a porta do banho e tosa, eu coloquei banho. Tudo de acordo com a identidade visual que já existe, né? E aqui é dentro do consultório, tem uma escrivaninha pintada na cor da marca, e aqui a gente vê as cadeiras, ó. Eu escolhi as cadeiras nas cores da paleta, então, assim, tudo tem que estar amarradinho, tudo, tudo, tudo. Quanto mais tiver, mais bonito fica. E aqui eu não sei se vocês estão enxergando, mas eu coloquei um revestimento cerâmico com rejunte laranja, e ficou maravilhoso. Eles estão terminando de fazer lá na obra, de assentar as peças, e dá muita diferença, porque destaca a peça, assim, e a parede vira um outro elemento visual a partir do rejunte, que é um lugar onde a gente às vezes nem imagina de usar cor, né? Mas aqui eu coloquei o rejunte num tom laranja, que aí lembra esse tom aqui do calêndula, da tinta calêndula, né? E aí eu coloquei no projeto dela, onde tinha azulejo e cerâmica, eu coloquei o rejunte cerâmico. Aqui é uma outra ótica, diga. Antes de você entrar, eu tô achando legal, muito legal tudo que você está falando, porque os meninos estão percebendo que eu não fico ensinando coisa errada para eles. Porque você está falando umas coisas muito legais e que, de certa forma, eu indiquei para eles, mas, assim, está sendo uma super aula para eles, sabe? Porque era tudo que eles precisavam pensar, né? Assim, na outra aula, eles vão projetar um espaço para o escritório deles, né? Então, assim, esses exemplos que você está trazendo, essa brincadeira com a logomarca, essa brincadeira de desdobrar a logomarca no espaço, a identidade visual, perfeito. Eu acho que, assim, a gente teve muita sorte de poder ter você aí com a gente hoje, porque está encaixando muito, gente. Vocês estão vendo? Dentro daquilo que a gente está estudando, que a gente está propondo, está encaixando muito no que vocês vão fazer essa semana. Sim, eu ia até te perguntar, então, quando a gente for fazer o nosso escritório, é para colocar a nossa paleta que a gente já vai escolher, não é? Com certeza, com certeza, super. É isso mesmo. É porque a atividade dessa semana, Lívia, é o desenvolvimento de uma logomarca com a paleta de cores escolhida. Então, gente, a aula da Lívia está perfeita, sabe? É isso aí, é sobre isso. Uhul! E ótimo. Tá tudo ótimo. Então, gente, essa aqui foi uma outra ótica que eu fiz, por indicação também dos clientes da Vista-se, só que ela é lá em Juiz de Fora. E eles tinham essa paleta aqui, ó, existente, da marca. Só que eles já vieram com uma questão para mim, eles falaram, a gente tá achando essa paleta muito séria, muito fria, a gente queria outras cores, assim, para dar uma quebrada nisso. E aí eu cheguei com as tintas que eu entendi como análogas a esses 2 tons, né, esse azul petróleo e essa oceano índico, e acrescentei um tom de lilás, esse violeta vapor, e um tom de laranja, né, entrando como primeiro o lilás como um análogo dos azuis,
e o laranja entrando como complementar desses azuis. Então, a gente tem uma paleta muito harmônica aqui, que funcionou muito bem para o espaço deles. Então, lá, eu fiz essa pintura aqui, ó, demarcando o espaço da recepção aqui do balcão, que é um espaço dos trabalhadores, dos colaboradores da ótica. Então, assim, não é um espaço para o cliente circular, mas é um espaço que, querendo ou não, é o cartão de visita, porque quem entra na loja olha para essa parede, assim. Então, não podia ser qualquer parede. E aí eu trouxe o balcão em MDF madeirado com filetes, como se fossem ripas, assim, pintadas nesse tom azul, para trazer um movimento. E aqui, ó, vou dar até um zoom, algumas ripas subindo um pouco mais para serem mostruários. Então, são ripas que funcionam de expositores, que elas têm pequenas prateleiras, que aí eu faço esse jogo com as cores aqui, ó, como se fosse uma movimentação, uma onda. Eu venho do azul escuro ao azul claro, quebro com laranja, volto para o azul claro e termino no escuro. E aqui essas prateleiras dando sequência a outras prateleiras nessa parede aqui. Então, aí espelhos também, coloquei a estrutura desses espelhos metálica no laranja, expositores no madeirado, mas com as prateleirinhas todas coloridas. E aqui nesse projeto foi usada tinta esmalte também, ficou maravilhoso, ficou muito lindo. E esse móvel aqui embaixo também tinta esmalte nessas gavetas lilazes. E aqui no fundo eu coloquei esse letreiro luminoso com essa frase "ouse ser diferente", porque como o nome da ótica deles é diferencial, eu queria trazer como se fosse uma chamada, uma coisa para o cliente que está comprando óculos se sentir, tipo assim, não, estou no lugar certo, sei lá, para atrair essa coisa do público mais ousado, de um público que eles já me passaram também esse estudo da marca deles antes, assim, que o público deles era um público mais jovem, mais ousado, mais descolado. Então, eu queria que estivesse aqui nesse espaço, assim, e aí eu coloquei esse letreiro luminoso, ouse ser diferente, fiz um recorte ali no lilás, só para dar uma quebrada também, em contraste com esse azul, e uma poltrona ali com uma mesinha. Essa loja era bem menor, assim, do que as que eu costumo trabalhar. Então, a gente teve que fazer uma solução bem compacta, assim, bem funcional. Aí aqui dá para ver também o esquema do balcão, com as ripas, que fazem vezes de expositor. O grande desafio aqui nessa loja foi trazer os expositores, mas sem ficar aquela coisa assim, loja de celular, sabe? Tipo, loja de capinha. Você fica uma parede inteira com aquele tanto de capinha, tanto de óculos. Eu quis dar uma quebrada, assim, para não ficar monótono, né? Eu acho que é melhor para a experiência do cliente, assim, ele não ficar com 1000 informações assim na frente dele e acaba não comprando nada. Então, aqui foi essa proposta, e aí a aplicação nas cores na marcenaria, nas paredes, no teto, no mobiliário, que eu gosto sempre de trazer também. E aí eu vou finalizar aqui falando um pouco da história do estúdio, né, como que ele começou, e eu coloquei nasce a partir da integração entre o design gráfico e a arquitetura, porque antes de formar, eu comecei a fazer uns freelas de design gráfico, sempre foi uma área que eu tive familiaridade, tive facilidade, sempre dominei os programas. E aí, no momento, eu até pensei em trabalhar com isso, assim, com design gráfico. Só que aí, quando chegou a formatura, que eu colei grau e tal, e aí eu passei um tempo mandando currículo, e aí eu falei, ai, gente, será que eu não tento fazer alguma coisa minha? Será? E tal. E aí o estúdio apareceu como uma grande aposta, assim. Só que deu muito certo, porque desde o início eu tinha muito claro o que eu queria, e já que eu estava tentando, eu queria fazer uma coisa que tivesse a minha cara e que tivesse a ver com as coisas que eu tenho facilidade em fazer, que eu acho que isso faz todo sentido. Então, ele chega a partir da busca por uma prática mais objetiva, mais sensível, mais gráfica e mais multidisciplinar, que são os pilares assim que estão em todos os meus trabalhos, todos. E a partir disso é que eu chego numa produção muito democrática, sabe? Eu tenho clientes muito variados, assim, a maioria são classe média, pessoas jovens, assim, entre 30 e 40 anos, mas enfim, já tive de outros públicos também. Mas todo mundo chega até mim porque se atrai muito, assim, pelas minhas produções, acha as coisas lindas, assim, às vezes nem sabe o que é, mas acho lindo. Então, eu sempre faço esse jogo entre o design e a arquitetura, sempre tento deixar meus trabalhos muito visuais, e aí entra a coisa do sensível também, que eu acho que é uma habilidade que nenhum arquiteto, nenhum designer de interiores pode perder de vista ou menosprezar,
porque é uma habilidade assim que faz toda a diferença, sabe? Desde o primeiro contato que você tem com o seu cliente, você já tem que estar atento para tudo, todas as demandas dele, para tudo que ele não está te falando, porque às vezes você vai perguntar uma coisa, e aí, o que você imaginou? Não sei o que, ele vai falar, ai, não pensei em nada, vou deixar você trabalhar. Mas não, ele já está pensando várias coisas, ele já tem várias referências, ele só não sabe explicar, ele só não sabe materializar aquilo, ou tem gente que não sabe nem pesquisar, é uma coisa assim terrível. Só que a gente tem que pegar na mão, tem que construir junto com ele, sabe? Principalmente quando é projeto residencial, a gente tem que ser muito sensível, muito, para entender as demandas da pessoa, para saber ler o que a pessoa precisa, quais os incômodos dela, porque nem tudo vai ser verbalizado, assim. Então, é importante ter essa habilidade da sensibilidade. Eu acho que isso é indispensável, indispensável, indispensável. E aí a questão do gráfico, por conta dessa minha familiaridade com o design gráfico, mas que assim, eu acho que cada profissional vai ter um lugar onde ele se sente mais à vontade ali, e aí vai aplicar isso na sua prática profissional de certa forma, assim, direta ou indiretamente. Só que aí eu assumi o design gráfico assim como um dos braços do estúdio mesmo, assim, todos as minhas produções, as minhas entregas são muito gráficas, muito. E aí a questão do multidisciplinar, onde eu agrego outros saberes de outras áreas, assim. Essa própria questão, para ser sincera com vocês, a questão da psicologia das cores não estava na grade do meu curso. Eu nunca tive uma aula sobre teoria das cores, assim, na universidade. Então, eu fui atrás disso, assim, depois de formada mesmo, li livros, me aperfeiçoei, e aí me apaixonei, assim, por essa parte, e desde então nunca mais soltei a mão desse braço aí. Então, tem que estar sempre muito disposto a estudar, muito disposto a buscar, sempre atento às tendências também. Às vezes uma coisa que está na moda repercute na produção dos espaços, é uma coisa louca, assim. Essas tendências do mundo pop, da cultura no geral, sempre acabam repercutindo. Então, a gente tem que estar sempre antenado, não tem jeito. Não tem como a gente achar que vai ser uma mesma linguagem do início até o fim da carreira, porque não vai ser. A gente tem que estar sempre muito aberto para aprender e para estudar cada coisa. E aí a criação da minha logo, eu sempre quis uma coisa orgânica, porque é isso que eu falei, eu queria ir na contramão desses escritórios, que é tudo muito ortogonal, muito preto no branco, muitas linhas retas, não sei o quê, que eu acho que isso já tem demais, cara, e de certa forma isso não representa o meu trabalho, então eu queria trazer uma logomarca orgânica, que tivesse um apelo, assim, afetivo, né, então a história do cajueiro na minha vida tem a ver com a minha família ser toda nordestina, com eu comer caju do pé quando eu era criança, tem a ver com a capoeira também, que é um elemento da minha vida, assim, muito importante. Então, o cajueiro veio o nome, e aí depois veio o desenho da logo, que foi esse primeiro esboço, e aí depois vem o desenho digital que eu produzi, e aí eu já começo a trazer uma paleta de cores para minha marca, então a gente tem muitas cores quentes aqui, ao menos esse verdão aqui escuro, né? E aí eu faço uma estampa, aí eu começo a brincar. E aí eu tenho esse primeiro post do Instagram, que é um post muito importante, que foi assim, a abertura para a minha linguagem como um todo, foi a afirmação e a materialização de tudo que eu queria. E aí na legenda desse post, se vocês quiserem ver, é só ir lá no Instagram, a legenda desse post faz uma analogia entre o cajueiro e a arquitetura vernácula, sobre as propriedades medicinais do caju, como o caju era usado como abrigo, o cajueiro era usado como abrigo pelos escravos. Então, é uma árvore que ela ganha dimensões gigantescas, assim, de metros e metros e metros. Então, era uma árvore usada como abrigo pelos escravos, as folhas, a casca do tronco, o fruto, a castanha. Então, assim, era uma árvore completa, né? E com muita capacidade de se adaptar. Então, eu achei, assim, que foi perfeito, assim, para tudo que eu pensava, para algo que tivesse minha cara, que fosse o meu negócio. E aí vem esse primeiro post, e aí eu estruturo vários posts na sequência com essa mesma linguagem, muita cor, coisas que se interligam, conteúdo intercalado com projeto, bastante movimento. Então, assim, não tem aquela coisa portfólio quadradinha, sabe? Tipo assim, só projeto, só render, só render, só render, só planta, só planta, só planta. Não, eu quis trazer uma coisa muito
muito mais diversa, que é o que eu acho que a arquitetura realmente pode ser, que o design de interiores realmente pode ser, sabe? E é importante que a gente mostre essa potência para as pessoas, porque eu acho que o nosso campo muitas vezes fica numa coisa muito elitizada, muito tipo assim, nunca vou contratar um arquiteto, é muito chique, é muito caro, não sei o quê. E não, a gente sabe que a gente pode adaptar uma entrega para o preço que o cliente pode pagar. A gente sabe como que a gente consegue chegar nos lugares assim e poder realmente transformar com muito pouco, com muito pouco. Então, sempre trazendo essa linguagem assim muito acessível e esse jogo entre imagens, fazendo uma coisa meio mood board, que é o painel de referências, né? Que eu acho que é uma ferramenta maravilhosa e que, inclusive, está nas minhas entregas normalmente. Os mood boards, assim, com móveis, cores, plantas, etc. Para trazer essa outra cara, assim. E aqui alguns desdobramentos da marca, mais alguns. Caneca, fiz essa eco bag também, e recentemente fiz alguns biscoitos com a estampa da minha marca, que eu dei de brinde para os meus clientes para comemorar os 2 anos de estúdio. E aí eu fiz 2 biscoitos, um com a marca e outro escrito 2 anos. Gente, eu não tirei foto, eu preciso tirar foto profissional. Eu vi uma postagem, achei mara. Que bom. Eu não tirei foto das coisas ainda, enfim. Mas aqui eu trouxe só para vocês verem. Eram 2 biscoitos, aí eles vinham num kit, assim, com 2 cafés, assim, meio solúveis, que você botava na água e virava café. E assim, você vê que tudo que eu gosto, no quesito pessoal, acaba aparecendo na minha marca, né? Por exemplo, eu amo café. Então, isso aparece demais na minha marca, assim, o tempo inteiro. Por exemplo, essa aqui é a minha foto do perfil. Aí, às vezes, eu estou fazendo algum stories, estou tomando café. Às vezes, eu tiro foto não sei onde, tomando café. E aí, nesse brinde, tinha café, sabe? São coisas bobas, mas que vão estruturando o que o povo chama de branding, né? Tipo assim, o que é a nossa propaganda, assim, que é um conjunto de coisas, sabe? E o mais importante, é uma coisa humanizada. Tipo assim, a pessoa sabe que ela está contratando uma outra pessoa. Ela não está contratando um estúdio preto no branco que nunca nem viu a cara de quem faz os desenhos, sabe? Então, isso é uma coisa que sempre fez muita diferença. Muita gente já chegou até mim pelo Instagram, porque gostou das coisas que eu postava. Então, tem essa parte também que eu acho que nós não podemos desvalorizar. É importante que a gente esteja presente, né? Não acho que todo mundo tem que gravar stories com a cara, mas eu acho que a nossa figura, assim, enquanto pessoas, gostos, história, contexto, família, acaba tendo que aparecer, sim, para a gente conseguir construir uma confiança, né, com nossos clientes, porque nossa área tem muito disso, gente. Ela é muito complexa, inclusive por isso, assim, a gente lida muito com confiança, expectativa e coisas que as outras pessoas não sabem nem dizer. Então, a gente tem que saber fazer algumas leituras que não vão estar dadas. Então, são várias habilidades aí que tornam a nossa área muito complexa e muito difícil. E aí, um exemplo de uma entrega, assim, que eu coloco, enfim, vou colocando essa carinha meio moodboard, com alguns elementos, alguns móveis, ao longo do material, trago conceitos, sempre trago conceitos, assim, para embasar o que eu estou fazendo, não deixa seu cliente parecer que o que você fez demorou meia hora, véio. Não deixa, ele tem que saber que teve um trabalho ali para estruturar a sua entrega, que você pesquisou, que você fez não sei quantos anos de graduação, de curso tecnólogo, ele tem que entender toda essa estruturação ali, que fica muitas vezes num background ali, numa coisa meio misteriosa, sabe? Eu acho que isso tem que ser trazido à tona. Isso. Nossa Senhora. Gente, eu fiquei muito feliz, assim, porque foi um prato cheio, assim, para a gente, assim. Há muito tempo que eu trabalho no curso de design de interiores, e às vezes a gente faz excursões para Casa Cor, para museus em São Paulo, quando a gente era feliz e não sabia, e sabia, né, antes da pandemia, e eu ficava inquieto, assim, onde os meus estudantes vão trabalhar, como que eles vão trabalhar, e que curso de design a gente quer, né? E a Lívia, ela aponta para soluções incríveis, ela aponta para práticas incríveis, né? Assim, uma coisa super adaptada ao momento que a gente está vivendo, uma coisa que, ou seja, ela produz o seu material no Instagram, num mundo que já era virtualizado e agora ficou mais ainda.
ela cria o próprio Instagram como um portfólio e forma de acesso para as pessoas, né? E produz material para aquelas pessoas, conectando com aquelas pessoas, né? E ela trouxe muitas referências interessantes no sentido de vamos adaptar o projeto ao nosso cliente. Não é só a classe A que trabalha com arquitetos, com design de interiores, gente. Então, assim, foi incrível você trazer, Lívia, essas ferramentas para a gente e colocar o nosso sonho profissional muito mais próximo da gente. Sabe, assim, de faça você mesmo, com o seu laptop, você faz tudo que você precisa dentro da sua casa, né? E produz, eu acho muito interessante, porque você tem uma expertise de produzir conteúdo muito legal. E você conseguiu sacar a pegada do Instagram e fazer um conteúdo muito próprio para ele. E um conteúdo altamente profissional e altamente reverente. Né? Então, assim, muito simbólico você falar assim, não deixe o seu cliente achar que você fez aquele projeto em 15 minutos. É muito importante a imagem que você traz para o seu cliente, né? O projeto, a proposta. E é o que eu falo muito com o pessoal, assim, a apresentação do trabalho na disciplina de plástica. Como é que você traz uma escala de tons toda borrocada, gente? Não dá, a apresentação é tudo, né? Então, fico muito feliz de você ter contemplado muitas dúvidas, muitas inquietações da gente. Eu não vou tomar mais a palavra, vou passar para os meninos. Só agradecer demais, Lívia, foi muito maravilhoso. Nossa, eu adorei também. Nossa, muito bom. Eu tô, igual eu falei, eu pedi mais tempo pro Thales, né, para fazer, porque eu tô sem ideia, assim, de alguma coisa. Eu também quero fazer alguma coisa, assim, que eu me identifico, porque eu fui procurar até, tipo assim, estilo, nome, só aparece, tipo assim, as iniciais do nome, escritório de interiores. E eu não quero isso. Eu queria fazer alguma coisa bem minha cara, só que eu ainda tô sem ideias, mas nossa, foi maravilhosa a sua apresentação. Muito obrigada. Eu só quero parabenizar a Lívia, porque nosso trabalho dela é muito bacana, bem brasileiro mesmo, como ela disse, né? Bem colorido, bem a cara dela mesmo, e é o que ela falou, né? Cada um vai ter sua cara ali naquele projeto, e basta descobrir, né? Descobrir qual que é a identidade, né? No caso, como ela disse, a identidade de cada um. Isso é verdade. Você está de parabéns, viu? Eu queria dizer que eu ia até fazer a pergunta de dicas que você podia passar para usar cores mais quentes, né? Tipo, é, quente em uma casa, por exemplo. Que eu acho muito difícil, eu pensando aqui, né? E você já até deu essa dica, achei muito massa. E assim, já virou uma inspiração na hora que você falou que buscou a disciplina de teoria das cores sobre essa área. De outra forma, porque na sua graduação você não tinha. Aí eu falei, nossa, muito massa, né? Às vezes a gente fica presa naquele conteúdo e não busca mais e a gente tá perdendo as oportunidades, né? Nossa, sério, gostei demais. Parabéns. Que bom, gente, que Justamente bom. nessa questão de cores quentes, eu entrei recentemente no escritório de um advogado que era todo vermelho. Falei, socorro, Deus! Tudo bom? Fiquei assim, imaginando. Eu falei, gente, como é que se põe uma composição dentro de um ambiente tão vermelho? Pois é, gente, pois é. Nossa, igual minha psicanalista, a parede amarela. Nossa, eu sofro. Mas é aquela coisa, né, gente? Assim, quando a Lívia trabalhou o azul numa casa muito quente, é interessante, porque você esfria o ambiente. Né? Eu lembro que, quando eu era adolescente, fiz um curso técnico de administração no ensino médio, e aí veio uma moça eram uns quitutes hipergelados, né? E aí ela não poderia colocar a logomarca dela com azul, remetendo a gelo. Ela tinha que colocar uma logo quente, porque já era super gelado. Se ficasse frio demais também, não ia atrair, né? Então era, sei lá, quitutes hipergelados e uma cor quente,
né, para contrapor, porque o gelo já estava no nome, né? Então a gente vai lidando com isso, assim. Restaurante perto do forno, né? Às vezes o fogão a lenha, quanto mais vermelho, mais calor a gente vai sentir. Mas é sempre muito bom brincar com essa coisa da cor, com a ambiência, né, com a experiência sinestésica do local, né, gente? Eu acho, na verdade, muito difícil é você fazer a colocação, contrapor, na verdade, a cor da mobília com a cor da parede quando ela é muito quente. Eu fico perdida. Fica assim, o que eu vou pôr aqui? Eu acho que nesses casos, Fabiola, dar uma olhada nas cores complementares é muito bem-vindo, muito, porque você vai ter o contraste perfeito ali, né? Então, se você tem uma parede com uma cor que é muito forte, você traz a complementar para quebrar. Ou então você traz ela análoga, menos saturada, que fica muito legal. E é muito fácil, assim, você trabalhar com cor análoga é muito fácil, porque tá dada a combinação. Você nem precisa pensar muito. Então, ajuda bastante essa ideia da regrinha complementar e análoga, ou brincar com a saturação da cor. Se ela é muito forte, trazer um tom com menos branco, ou então menos forte ali do que a cor que está no fundo. É legal. Ok, obrigada. Fabiola, uma dica também é você ir nas primeiras aulas de plástica e dar uma olhada naquelas apresentações em que a gente vai falar de psicologia das cores, retomar aqueles estudos que talvez naquela época não fez tanto sentido para vocês. Mas agora, depois da fala da Lívia, eu acho que vocês vão conectar muitas coisas com aquelas apresentações, da primeira e da segunda aula. Cor e significado, harmonia cromática. Dá uma olhada ali que você vai fazer muitas conexões com a aula de hoje. Pode deixar. Gente, nós estamos encerrando o nosso tempo. Aproveitem para conversar com a Lívia, para fazer uma pergunta, para agradecer, para tirar uma dúvida, para pedir uma dica para ela. Fiquem à vontade. Falou aí sobre a teoria das cores, e eu lembro que eu, a Carolina e a Vanessa fez um trabalho sobre isso, que foi as influências das cores do ambiente no comportamento humano. Aí a gente estudou sobre as cores, sobre os sentimentos que ela causava nas pessoas, e assim, é um estudo muito interessante. Acho que todo mundo que faz design deveria estudar sobre, porque é muito importante. Você vai colocar a cor no ambiente, igual a Fabíola falou, né? Um vermelho num escritório de advocacia, então, tipo assim, tem que transmitir uma sensação para a pessoa que vai entrar no ambiente. Então, tem que olhar bastante isso, com muito cuidado. A gente fez até um artigo, se alguém quiser ler, a gente pode estar mandando no grupo também. Ô, Tamires, só complementando sua fala, é que eu acho que depende do contexto, né? Isso que você falou, assim. Um vermelho no escritório de advocacia, pá, chapadão, realmente over. Agora, um vermelho chapadão num restaurante chinês, japonês, já tem uma outra construção simbólica em torno daquilo, já faz sentido, né? Então, a gente tem que analisar tudo isso, os contextos ali de uso, os contextos sociais, culturais de cada espaço, onde essas cores vão estar inseridas, porque muda muito também, muda muito. Verdade. A gente fez até um questionário na época também, para saber qual sensação que cada ambiente transmitia. Foi bem legal. As respostas, cada lugar, cada pessoa votou uma coisa diferente, e algumas coisas deu até certo, mas algumas coisas também não. Muita gente entrou em diferença, a sensação que ela sentia. Mas é um estudo muito legal, estudar sobre as cores, muito importante. É aquela coisa, né, gente, assim, que está tendo a nossa apresentação. Azul no Brasil é uma coisa muito legal, né? Tudo azul, né? E na Europa, azul é triste, né? A fase azul do Picasso é triste, né? Azul, blau, na língua alemã, é chapadão, né? Então, assim, o azul nas diferentes culturas do mundo significa coisas diferentes.
Por exemplo, você vai fazer um projeto preto e branco em Minas Gerais, você vai estar carregando muito o seu projeto das cores do time do Atlético, que é o maior time de Minas Gerais, né? Se você for trabalhar com púrpura ou com violeta em Florianópolis, você vai ligar o seu projeto muito com uma festa popular que tem lá, cuja cor essa, é púrpura, meio violeta e tudo. Então, cada lugar também tem suas tradições, né? Então, a gente tem que estar sempre ligado. Não existe uma teoria das cores, existem as teorias das cores, né? Que cada cultura se relaciona com a sua cor de forma diferente. Por exemplo, o verde e amarelo agora. Quando você vê uma janela com verde e amarelo, o que você pensa? Né? Então, há 10 anos atrás não era assim, né? Enfim, as coisas vão mudando, né? Então a gente tem que pensar essas coisas todas. Eu queria fazer uma pergunta para a Lívia. Pois não, Adi. Eu queria saber se ela tem alguma dica para quando você vai ter um cliente, né? Você tem um cliente, duas pessoas. Aí um gosta de cores mais quentes, bem alegres, né? E outros gostam de cores acho que fria, né? Que fala que são mais cinzentada, mais bege. Aí como que trabalharia essas duas cores no ambiente que as duas pessoas iam viver junto? Ótima pergunta, Adna. Olha só, eu acho que a gente tem que entender que a gente não pode ser conciliador, porque quando você vai trabalhar com casal, com família, ou então, sei lá, um grupo de amigas que mora junto, eles vão entrar em embate, muitas vezes na sua frente, o que é bem constrangedor, mas é importante que vocês tenham noção disso. E eu acho que a gente tem que pôr eles para trabalhar junto, sabe? É isso que eu falo sobre construir junto. E não, tipo assim, dar uma coisa entregue já que pode levar bomba, mas também que pode ser aprovada de cara. Coloque eles para trabalhar. Fala assim, gente, vocês têm um dever de casa, vocês precisam me mandar referências que vocês dois gostem. E aí, deixa eles baterem cabeça lá, longe de você. Você vai estar em casa, bem plena, mas assim, sua hora é cara, você não tem tempo para ficar sendo conciliadora ali de uma pessoa que gosta de uma coisa, outra pessoa que gosta de outra. Então, tem que pedir referência, tem que pedir referência. A pessoa pode ir no Pinterest, a pessoa pode ir no Instagram, Facebook, Google Imagens, o que ela quiser, mas ela tem que te mandar referência. É a referência que vai te dar um norte, assim, para como você vai trabalhar, em qual direção você vai andar. E aí, nesses casos, é pedir para a galera falar, gente, senta junto, pesquisa junto. E aí isso vira até um programa de família, às vezes é legal, assim, que a pessoa vai ter um momento ali com a família dela olhando possibilidades, né? E aí, óbvio que não vai agradar todo mundo em alguns casos, mas vai chegar perto, assim. Então, coloca o pessoal para trabalhar também, não cai nessa de, confio no seu trabalho, pode fazer, porque a pessoa vai dar bomba em várias coisas, vai te pedir 1000 alterações. E aí, depois que está entregue, já é chato, assim, de ficar mexendo. A gente sabe disso. Então, pede referência, sempre, sempre, sempre. Ok, entendi. Obrigada. Ô, gente, acabou o Sucara Doce, né? Nós chegamos aí no nosso teto. E a não ser que tenha alguém que não vai nem dormir se não fazer uma pergunta para a Lívia. Tem alguém aí? Que bom, gente. Boa noite. Rosimeire. Eu não vou fazer pergunta, não. Só queria agradecer, dar boa noite. Falar assim que eu gostei muito, né? Foi um trabalho bem interessante, bem esclarecedor. E assim, faz mesmo com que a gente consiga, né, ter um horizonte mais expandido em questões de cores, né? Que muitas vezes a gente tem muito engessado com questão de pôr a cor dentro de casa, né, como que a gente vai trabalhar. E isso eu gostei bastante, de ver essa diferença, como que a gente pode fazer, não só na questão residencial, mas também, né, no comercial. Gostei muito. Valeu muito, Thales. Obrigada. Valeu, querida. Ótimo ter seu feedback mesmo, porque vocês estão lidando o semestre inteiro com o professor artista, né? E aí ter a presença da Lívia, arquiteta e tudo, foi muito bom. Foi muito bom para a gente, assim, encaixar nos devidos lugares, assim, da prática profissional de vocês, aquilo que eu estou estimulando
que a gente está trabalhando junto, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Lívia, querida, só te agradecer. Foi muito bom para nós. Foi maravilhoso. Que bom que você topou. Lívia nem está em Belo Horizonte, gente. Lívia está em trânsito, está viajando. E topou parar tudo ali para estar com a gente aqui. Agradeço pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, ter preparado essa apresentação linda para nós e ter inspirado esses corações todos aí, que vão te levar com muito carinho, tenho certeza. Lembrar muito de você ainda. Eu que agradeço, gente. Obrigada aí pela paciência, por estarem aqui nessa data aí tão complexa para todos. Mas foi um prazer, eu aprendi muito aqui. Amei, amei. Obrigada. Nós que aprendemos, querida. Com a data bem complexa, né? Trouxe cor para dar uma aliviada, né? Para o momento, está todo mundo tão tenso. Não é fácil não, gente, mas 22 vai ser melhor, com certeza, né? Gente, eu vou encerrar a gravação